Olá, gente. Eu estou mostrando aqui a organização do grupo de pesquisa em administração, ok? Esse grupo já tem alguns integrantes, mas está recebendo agora novos. E aí eu fiz uma atualização do meu planejamento, ok? Com novas metas que a gente tem para cumprir aí durante o ano, tá joia? Então, o objetivo do grupo, certo? É discutir propostas em estratégia de gestão organizacional, tá? Em administração. Produzir papers são artigos, resumos, relatos de ensino para envio para congressos acadêmicos nacionais, locais, internacionais, certo? E revistas também do mesmo porte. Apresentar resultados para o público local e também fora da cidade e do estado. Então, vocês podem sim estar sendo convidados para esse tipo de propostas, ok? Apresentando dentro de Grajaú como fora também. As metas que eu coloquei para esse início de ano, a gente participar da reunião anual da SBPC em Belo Horizonte, certo? A gente conseguiu aprovar um artigo lá, certo? Além da SBPC em Belo Horizonte, a gente também aprovou um artigo na SBPC da, da UFICA, certo? Da UFC, que fica no Cariri. E agora a nossa proposta é seguir para o Congresso Internacional em Administração do Paraná. A gente vai apresentar trabalhos basicamente em três temáticas aí. Agora a gente produziu um trabalho em consultoria, certo? Que foi aprovado. A gente vai desenvolver esse sobre o comportamento do consumidor digital. E aí pode ser que a gente desenvolva essa terceira linha, ou que a gente parta para uma nova proposta, tá? Mas tudo aí depende do interesse do grupo. A gente vai discutir, vai ver se essa é mantida ou a gente muda, tá? Já produzir três projetos para inscrição no PIBIC IFMA ou então no projeto voluntário, onde te determine, né, o cronograma. Já construir três artigos e enviar para periódicos ranqueados. A primeira experiência com o artigo está sendo essa, tá? Então, se ela for bem sucedida, a gente vai pegar esse mesmo produto, esse mesmo artigo que a gente vai construir, estamos enviando para um congresso, e vamos enviar também para uma revista, certo? Um periódico. O primeiro projeto foi esse, maravilhoso, e aconteceu de dar certo o nosso resultado. Então, parabéns meninas, certo? E vamos seguir agora para o segundo projeto, que é o Congresso Internacional de Administração, que vai acontecer em Ponta Grossa, no Paraná, em setembro. A gente tem que discutir algumas coisas sobre ele. Eu elenquei três informações que são importantes aí para a gente discutir. O primeiro delas é o prazo. O prazo para submissão é o dia 4, certo, de junho, até antes do envio, até dia 31 do 5, a gente tem que fazer o pagamento. Eu coloquei isso bem claro, quem faz o pagamento sou eu. Se eu estou propondo, eu invisto, certo? Então eu confio no potencial de vocês e que a gente vai entregar um resultado legal até o dia 31. Então, o dia 31 pode ser que a gente chegue no momento de avaliar o artigo e dizer, tá bom, vamos enviar. Ou pode no dia 31 de maio a gente pegar, sentar, Daniel, não tá bom o artigo, não tá maduro, não é interessante a gente pegar e fazer esse investimento agora. Eu também vou avaliar com vocês, mas eu acredito muito, eu vou investir meu tempo nisso e vocês também, para que a gente bata esse prazo e consiga enviar o artigo até o dia 4, tá? O resultado vai sair dia 28 de agosto, tá? E aí, em seguida, ao pagamento, né, da inscrição com autores dos artigos aprovados. Este ano não será cobrada uma taxa de submissão dos artigos, não haverá um preço diferenciado das inscrições entre alunos e profissionais. Então todo mundo está pagando o mesmo preço. Ruim para aluno, né? E bom para profissional, consegue pagar porque já tem renda. Vamos lá. A segunda informação é sobre regra de submissão em modelo de artigo. O que é que está sendo dito? Por favor, entrem no site do evento, ok? E deem uma olhada lá sobre as normas. Aqui eu coloquei apenas um print, mas não sei muito extenso para o vídeo também não ficar assim. Então, se vocês tiverem um pouquinho de interesse em dar uma olhada, façam um pause aí no vídeo, deem uma lida, ou então entrem no site lá do Congresso Internacional de Administração
e baixem e entrem, quer dizer, no link aqui de normas para avaliação dos projetos, né? Mais informações básicas. O artigo ele tem que ter de 8 a 12 páginas, certo? Tem que ter resumo, introdução, tananana, outras partes, a gente vai discutir isso com mais tempo, tá? Ele vai ser apresentado apenas por uma pessoa. Isso aqui, lendo com um pouquinho mais de calma, eu fiquei ligado. Por isso é interessante que a gente deixe aqui um planejamento bem claro. No planejamento, isso bem claro. Vai apresentar apenas uma pessoa. Então, a gente está fazendo um grupo de 5 e provavelmente a gente receba o financiamento para ir apenas um, tá? Por isso que, não sei, reflitam aí se é interessante a gente partir para uma estratégia de criar aí um outro trabalho, já que uma inscrição dá direito de a gente enviar até 5. Então, se a gente criar 2 frentes de trabalho, pode ser que a gente consiga entrar com mais outro trabalho, e não apenas um. E aí mais pessoas viajam, né? Mas é isso, gente. Eu não vou querer crescer muito assim a ambição, não, porque eu prefiro fazer um e esse único tá bem feito, tá bom? Então estão aí as normas e julgamentos, por favor, conheça um pouquinho mais. No site também tem um modelo em arquivo Word que eu compartilhei com vocês, certo? E está sendo em cima dele que a gente está escrevendo um artigo. É interessante que vocês leiam com um pouquinho de tempo, certo? Tornem frequente conversa sobre o assunto para que não fique dúvidas. E quando tiver dúvidas, por favor, que vocês perguntem para mim. Daniel, não sei o que é citação. E aí eu tenho a oportunidade de explicar. Mas para isso, vocês têm que ler um pouquinho, certo? Crescer a curiosidade de vocês sobre o assunto, tá? Além desses pontos que eu toquei, prazos, regras de submissão, modelo do artigo, existem os artigos aprovados em edições anteriores. É interessante que vocês conheçam um pouco disso, porque já é uma lição dada, né? Quem escreve artigo da forma que foi feita e foi aprovado, provavelmente vai ter êxito numa próxima edição. Então, no site, ele tem um link chamado de anais. Anais, na verdade, significa uma compilação dos trabalhos que foram aprovados no evento, certo? Se fosse uma compilação de artigos que foram enviados para uma revista, seria periódico, certo? Mas a compilação, a reunião de trabalhos, seja resumo ou seja artigos, e foi enviado para um resumo, para um evento, ele é reunido num documento chamado de anais. Pode ser impresso ou pode ser digital. A maioria dos eventos preferem deixar agora digital, né? Até para ter acesso e também para ficar mais fácil para a reprodução, tá? Mas é isso que acontece. E aí o link está disponível. Até fiz um print aí da tela, se vocês quiserem dar uma olhada. Nos links laterais existe lá artigo científico. Na hora que você clica nele, aparece anais e aparece revistas, né? E aí dar uma olhadinha realmente. Aqui eu cliquei aqui em análise e apareceu esses links. Aí vocês clicando nele, vocês podem ter acesso, tá, a essa informação. E aí, orientações, gente. Deixa eu até abrir aqui. Eu fiz uma exploração aqui nesse material e baixei alguns trabalhos que tem um título de consumidor, tá? Que tem no título com a palavra comportamento, quer dizer. Então, achei vários aqui, certo? Comportamento do consumidor, comportamento do consumidor, tá? Achei vários e fiz o seguinte, compartilhei eles com vocês através de uma pasta que eu criei no Google Drive, certo? Vou enviar o link para vocês pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá? E aí vocês vão poder ter acesso tanto para baixar, certo? Os arquivos, vocês podem baixar por aqui, tá? Como para ler mesmo pelo celular, sem precisar exatamente baixar, tem como, certo? São artigos que estão com o mesmo padrão, certo? Das normas desse ano, tá? Introdução, resumo, 12 páginas aqui está sendo mostrado, certo? Fundamentação teórica, a introdução que a gente estava discutindo, que a gente vai começar agora. Então é interessante que vocês deem uma olhada, tá? Eu botei aqui para fazer o download, abriu aqui a possibilidade de abrir o download, tá? Então coloquei aqui.
Tá tudo aqui, eu vou compartilhar essa pasta aqui com vocês, tá? Daqui a pouco. Também eu coloquei aqui o modelo, certo? E aqui tá o nosso arquivo, que tá mexendo juntos, né? Tá aqui o arquivo, tá carregando aqui, certo? E deixa eu mostrar para vocês uma ferramenta, gente. Vocês não conhecem muito bem o Google Docs, mas eu exploro ele há um bom tempo, tá? Eu sei quem exatamente está contribuindo com o trabalho. Então, por exemplo, até agora, eu abri o arquivo, certo? A Samila criou esse texto, tá? Depois, a Samila e a Maria fizeram a alteração no dia 28, às 10h01, tá? E aí eles me mostram o texto que foi alterado, se você apagou, ou se você reabriu, certo? Ou se você digitou alguma coisa, tá? Então eu tenho exatamente todas as alterações. Daniel, eu apaguei o texto. Gente, eu consigo recuperar, tá? Agora é interessante que vocês escrevam as ideias aqui, certo? No texto, e que o texto tenha a possibilidade de ser melhorado aos poucos, tá bom? Então é essa dica aí que eu deixo para vocês, tá? Que vocês aos poucos tentem aí fazer um acréscimo de texto no material, tá? Aí continuando aqui, após os anais, depois de olhar vários trabalhos, tá? Baixar, ler um pouquinho, né? Passar como se fosse realmente folheando como é que eles estão estruturando a discussão, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever a introdução, depois já ver alguns exemplos, certo? Depois já decidir o tema, vocês vão escrever a introdução. Eu pedi que vocês escrevessem um título e escrevessem a justificativa, tá certo? Mas eu quero nesse vídeo aqui ainda dar uma visão geral para vocês de como é que funciona a escrita da introdução. A escrita da introdução funciona com a apresentação do tema, certo? Nos primeiros parágrafos. Nesses primeiros parágrafos você coloca atualidades, dados recentes, a história, se você tiver dados históricos, desafios que estão sendo apresentados pela temática, conceitos principais, se você quiser citar algo, né, sobre comportamento do consumidor, sobre marketing digital, sobre desenvolvimento de aplicativos, tal, tá? Você pode pegar e inserir a temática nos 2 primeiros parágrafos, tá? Depois o que é que vem? Vem a problematização, algo que a pesquisa se propôs a descobrir, né? No caso, o tempo verbal aqui não vai ser no futuro, apesar de a gente ainda não ter feito o trabalho, certo? A gente vai escrever como se tivesse feito a pergunta e como se tivesse resolvido. Então a pesquisa fez, certo? Então, pelo menos, não trabalhar com o tempo futuro, trabalhar com o tempo presente ou então o passado, tá? Em objetivos, a gente vai ter que colocar e imaginar quais são os passos que a gente vai ter que cumprir para descobrir a resposta para esse problema que a gente formulou, tá? Por exemplo, um exemplo de problema: qual o comportamento do consumidor online ao fazer aquisições dentro dos aplicativos, de aplicativos e dentro dos aplicativos, né? Porque a gente sabe que a gente pode comprar um aplicativo para iniciar o uso, como a gente pode fazer compras do aplicativo para a gente ir destravando fases, né, ou etapas, tá bom? Então, isso daí são possibilidades, seria um problema. Objetivo para cumprir, né? Como é que a gente ia desvendar qual o comportamento? Daniel, a gente vai colocar lá, descobrir qual o interesse na aquisição do aplicativo. Quais os motivos ou as razões que levam o consumidor a fazer compras internas no aplicativo? E aí a gente vai vendo o que é que influencia. Se é o preço, se é a temática, a gente vai analisar vários critérios que são colocados. Na verdade, a gente vai fazer uma exploratória, né? A gente vai conhecer um pouquinho como é que os usuários avaliam, como é que funcionam também os jogos que a gente vai selecionar, porque a gente vai ter que ter contato, né? Então a gente vai ter que jogar, né, durante a pesquisa, tá? E aí, só assim justificar,
tá? Mas percebam que a justificativa ela é totalmente independente da problematização e dos objetivos. A justificativa ela conversa muito mais com o título, certo? Se a gente coloca comportamento do consumidor digital na aquisição de aplicativos educacionais. Se a gente coloca esse título, tá? Não sei, gente, até guardem isso daí, eu achei bacana, eu nunca tinha pensado nele, mas falei, praticamente ditei o título, né? Na justificativa, a gente vai colocar quais são as razões para escolher comportamento do consumidor, é, o consumidor eletrônico e depois aplicativos educacionais. Parece que a gente vai ter que gerar 3 justificativas para cada uma dessas escolhas que se transformaram em expressões ou palavras-chave do nosso título, tá? Então, o que a gente vai dissertar vai ser sobre isso, ok? E aí, ao final, tem a estrutura do trabalho, tá? Tô lembrando aqui, gente, ainda tem um outro tópico, é metodologia, tá? Mas daí eu produzo um vídeo separado apenas para tratar dela, tá? E aí, ao final, a gente fala da estrutura do trabalho, né? Quais são as sessões que vêm a seguir, mas isso daí é uma coisa que a gente só vai criar só ao final do artigo, tá bom? Então, isso daí é o nosso esforço inicial, certo? Se vocês quiserem se separar e criar a meta, olha, tal e tal pessoa trabalha com esses 2 parágrafos da introdução, tal e tal pessoa trabalha com essa problematização. Se vocês não souberem de início como escrever, meu conselho é que vocês voltem, certo? Um pouquinho aí no tempo. Entrem lá na pasta deixa eu ver aqui. Na pasta de artigos que eu criei e consulte cada um. Gente, como é que esses autores estão começando a escrever lá na introdução? Aí você navega e vai na introdução de cada um dos artigos. Ah, Daniel, mas é para copiar o que eles estão fazendo? Não, gente, mas tentem perceber como é que eles estão iniciando os parágrafos. Como é que eles estão fazendo a conexão entre as frases. Quais são as palavras que eles estão colocando para conectar essa frase com essa, certo? Essa com essa. Como é que eles estão trazendo conceitos para cá? Quais são os autores de comportamento do consumidor que eles estão mencionando, tá? Então, leiam um pouquinho e anotem o que é que o pessoal fez de certo, que fez eles aprovarem no ano passado, tá? Então, deem uma olhada, vejam com calma e construam uma estratégia para dentro do texto, tá? O texto está aqui, estou vendo que vocês já estão entrando aqui no texto, Maria está aqui, certo? Samila também, tá? Então, é isso, gente, que eu preciso que vocês façam nesse momento. Vou encerrar o vídeo aqui e vou compartilhar ele com vocês, tá? E aí, por favor, se reúnam, vejam direitinho aí como é que vocês vão organizar a produção, tá? E qualquer dificuldade, por favor, mandem áudio, tá? Mas, inicialmente, deem uma olhada nesse vídeo e aí construam uma estratégia aí de produção, tá bom? Um abraço.